Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho do API Gateway, mais especificamente de uma ferramenta chamada Kong. A gente tem falado nas nossas aulas da utilização do nosso protocolo REST para a gente poder escalar lá na frente o nosso sistema. Então, resolvi trazer para vocês um pouco de como a gente implementaria essa escalabilidade e de como o protocolo ele vai ajudar a gente a escalar de forma horizontal o nosso sistema. Então, o que é uma API Gateway? Da definição, ele é um serviço que permite o gerenciamento, né, das nossas APIs, das nossas diversas rotas, que a gente publique, que a gente mantenha, monitore e que a gente faça uma escalabilidade dessas APIs. Então, é como se fosse a porta de entrada de todos os nossos serviços back-end que nós temos no nosso ecossistema dos nossos servidores. Algumas características. A gente consegue unificar as rotas em um único ponto de acesso, então você tem um único ponto de acesso onde você redireciona todos os outros serviços através dele. Gerenciamento de autorização e autenticação das rotas, então a gente consegue implementar uma autorização e uma autenticação nas rotas. A gente consegue implementar um proxy reverso, né, através dessas unificações, dessas rotas, desses diversos serviços e aplicações rodando por trás da nossa rede. A gente consegue implementar cache, balanceamento de carga e a gente ainda consegue fazer a transformação de requisições. Então eu posso, por exemplo, converter uma mensagem que está vindo para o meu API Gateway, eu consigo converter para uma linguagem que um outro serviço ele entende. Por exemplo, eu posso converter os parâmetros que vêm da URL para outros tipos de parâmetros que o meu sistema internamente ele entende. Então eu consigo fazer facilmente esse tipo de conversão. Eu consigo ainda monitorar o desempenho dessas minhas requisições. Então eu consigo ter de uma forma unificada, monitorar e ter uma ideia da carga, de quantidade de acesso que aquele meu serviço está sofrendo. Bom, algumas ferramentas, tem o API GUI, Munisoft, Gravity, tem a Amazon API Gateway também, mas hoje nós vamos falar mais especificamente do Kong. Bom, no nosso exemplo, nós vamos acessar um site especificamente nessa rota aqui, então eu vou criar dentro do meu Kong essa rota, então o usuário ele vai acessar pelo navegador essa rota, lembrando que o exemplo que a gente está utilizando é o do hot site, ok? Então, ele vai acessar, passando qual é o hot site que ele quer, através dessa URL aqui, ele vai, em vez de enviar diretamente para o meu servidor Apache, que é o que a gente estava fazendo até agora, ele vai enviar agora para o Kong, que é o meu API Gateway. O Kong vai decidir se ele envia para esse servidor Apache ou para esse outro servidor Apache. Então, aqui eu tenho agora dois servidores Apache. Eles podem estar rodando em máquinas diferentes, eles podem estar rodando, no exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, eles estão na mesma máquina, na minha máquina, ok? Então eu instalei dois Apaches na minha máquina, um está rodando na porta 80, como vocês podem ver aqui, quando eu não informo a porta, é a porta 80 que está rodando, e aqui o outro eu instalei na porta 8080. Então eu tenho dois servidores que podem responder essa requisição aqui. E com isso eu consigo fazer o que, pessoal? Escalar a minha aplicação. E com isso eu consigo escalar muito mais do que só verticalmente, que seria o quê? Aumentar a memória, aumentar o poder de CPU, aumentar a velocidade de HD, coisas desse tipo. Então com isso eu consigo, de uma forma horizontal, escalar o meu sistema. Preparei para vocês a branch do hot site, onde tem esse back-end já com essa API REST implementada. Coloquei aqui também para vocês, nesse mesmo repositório, nessa branch específica, adicionando a API REST, o Docker Compose.yml dessa ferramenta do Kong já instalado e prontinho. Então, para a gente rodar, a gente precisa de ter o Docker instalado na máquina, o Docker Compose, e aí é só rodar Docker Compose app, que o Kong vai subir para vocês, beleza? E aí, com isso, pessoal, a gente tem diversas interfaces administrativas disponíveis. Aqui, especificamente, nós vamos utilizar o Conga, bem facinho de instalar também. Ele roda em cima do Node, então vocês podem instalar bem facilmente. Ele roda por padrão na porta 1337, beleza? Então vamos ver agora a criação desses serviços e vamos testar se a gente consegue realmente balancear a carga entre esses carinhos. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui o meu primeiro servidor, está rodando na porta 80. Eu coloquei um label aqui, servidor 2, para a gente ver que esse cara aqui vem desse primeiro servidor.
E aqui eu tenho um outro rodando na porta 8080. E eu coloquei o label dele aqui, ó, de servidor 1. Então a gente vai saber, através desse carinha aqui, quando que esse HTML, toda essa informação está vindo de qual servidor, ok? Então vamos lá. Percebam que aqui eu preciso de colocar todo esse path para poder acessar as informações que estão especificamente implantadas naquele meu servidor Apache. Com o proxy reverso, com a PayGate, eu posso dar uma nova nomenclatura para esse cara. Então, qual foi a nomenclatura que eu utilizei? Eu coloquei sites e aqui, agora, eu consigo fazer a chamada, como se eu estivesse fazendo um rewrite. Como ele é um proxy reverso, ele fica transparente essa URL interna dentro da minha estrutura de servidores. Então, esse cara aqui, ele continua tendo essa URL, mas expondo para o meu mundo externo, digamos assim, eu vou acessar através dessa URL aqui, ok? Que eu cadastrei lá no meu Kong. Então, aqui embaixo, nós temos que esse cara aqui, ele veio, dessa vez ele veio do servidor 2, dessa vez ele veio do servidor 1. Então, conforme eu vou pedindo essas informações, o meu load balance, ele vai entregando cada hora para um servidor diferente, ok? Então eu consigo responder muito mais requisições do que se eu estivesse utilizando só um servidor. Vamos lá. Para a gente poder cadastrar essas informações, primeiro eu preciso colocar onde está rodando o meu servidor do Kong. Normalmente a interface administrativa roda na 8001 e para o meu usuário, né, o proxy para o meu usuário roda na 8000. Então aqui eu cadastrei dois serviços. Um primeiro serviço é o do Hot Site 1. Então aqui eu coloquei a porta 8080. Aqui fica o path que ele precisa utilizar para poder chegar naquele servidor e responder aquela requisição. E no serviço 2, no Hot Site 2, eu tenho o mesmo path, só que agora ele está rodando na porta 80. Aqui, dentro do host, eu estou colocando qual é o meu upstream do meu load balancer. Então, qual é a minha URL que o meu load balancer ele vai utilizar internamente para poder chegar nesse meu serviço aqui. Além disso, ele pede para eu poder criar as rotas, que ele chama de rotas. Então aqui, essa rota aqui é a rota que vai ficar exposta. Então quando eu coloco /sites, aqui essa é a rota que vai estar disponível aqui quando esse usuário ele tentar acessar. E eu posso fazer diversas outras configurações aqui, por hora a gente não vai olhar essa parte. Além disso, pessoal, ele tem, só para vocês verem aqui, tem diversos outros plugins relacionados à configuração, transformações que eu falei para você. Então, eu posso fazer diversas outras coisas aqui. Eu preciso ainda cadastrar o meu upstream, que é o cara que vai realmente fazer o balanceamento de carga dentro do meu sistema. Então aqui eu dei o nome dele, então internamente, lá no serviço, o meu Kong vai utilizar esse cara aqui para poder fazer o balanceamento. E aqui, pessoal, eu coloco quem é o target, qual é o alvo, qual o servidor-alvo que eu vou utilizar. Então, como eu estou utilizando agora o balanceamento de carga, eu informo aqui aonde está esse meu servidor. Então, eu coloquei o IP e a porta dele, o outro está nessa outra porta aqui. Eu posso aqui controlar, por exemplo, se eu quero desligar ele, quero ligar e tal. Além disso, pessoal, eu consigo dizer como que eu quero que ele faça esse balanceamento. Então, aqui no peso, eu indico que, olha, 50% das vezes eu quero que venha para esse servidor, 50% das vezes eu quero que venha para este servidor. E, além disso, ele tem aqui um dashboard onde eu consigo acompanhar algumas informações que estão ali rodando no meu Kong. Beleza, pessoal? Valeu!